E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Olha aqui o que eu tenho em mãos e nós vamos fazer alguns vídeos trabalhando aqui essa revistinha de Nathan Rufino. Eu tô lendo e conforme eu vou lendo, eu vou conferindo, como sempre, direto da fonte, para que a gente possa entender melhor a ideia. E olha quanta coisa eu achei aqui. Apesar de ser um livro bem fininho, já estou basicamente na metade dele, né? Mas esse é um livro que vale a pena ler porque você acaba descobrindo ali algumas coisas bem interessantes. E eu quero compartilhar com vocês, né? Vai ser bem rápida essa live, mas eu quero ler com os irmãos o texto, né, de Nathan Rufino, aonde ele vai defender que já existia uma fé pré-tribulacionista na era medieval. Então eu quero ler com vocês esse texto, acompanhe aí comigo e vamos ver se realmente é assim. Vamos lá. Então eu estou pegando aqui uma página, mais precisamente, essa aí é a página número 14, tá? Número 14, é essa página aqui que eu vou estar lendo agora. Ok, aqui, ó. Vamos lá, ó. Irmão Dolcino. Acredita-se que alguns grupos cristãos dissidentes, como os albigenses, lombardos e valdenses, tenham sido atraídos pelo pré-milenismo, mas pouco se sabe dos detalhes de suas crenças, uma vez que os católicos destruíram suas obras quando eram encontradas. Mas sabe-se de pelo menos um desses grupos cristãos que abraçava algum tipo de pré-tribulacionismo. O grupo era conhecido como Dolcinianos e estava presente no norte da Itália no ano de 1304. Thomas Ice conta que o início deste grupo se deu no ano 1260, quando um homem chamado Gerard Sagarello fundou uma comunidade cristã que ficou conhecida como os Irmãos Apostólicos. O grupo foi fundado por Sagarello após este ter perdido sua participação na ordem franciscana. Na ocasião, era contra as leis da igreja a criação de novas ordens eclesiásticas, e isso fazia com que os irmãos apostólicos estivessem sujeitos a punições severas no ano de 1300. Gerard foi queimado na estaca e um homem conhecido como Irmão Dolcino assumiu a liderança do movimento. Dolcino morreu em 1307 e em 1316 um tabelião anônimo da diocese de Vercelli, no norte da Itália, publicou em latim um tratado sucinto relatando as obras e a fé dos irmãos apostólicos. O tratado foi chamado A História do Irmão Dolcino e um dos trechos dizia mais ou menos o seguinte. Vamos ler o texto então, né, do irmão Dolcino. Vamos lá. O anticristo viria a este mundo dentro dos ditos limites de 3 anos e meio. E depois que viesse então Dolcino e seus seguidores, seriam transferidos ao paraíso onde estão Enoque e Elias. Desta forma, eles serão preservados sem danos da perseguição do anticristo. Caramba, hein? Então aqui você está vendo esse tal do irmão Dolcino, já ali no século XIV, ensinando, segundo Nathan Rufino, uma visão ainda que embrionária de um pré-tribulacionismo. Vamos ver aqui o que Nathan Rufino vai falar sobre isso. E por mais incrível que pareça, foi Francis Gumerlock quem descobriu e publicou o ensino pré-tribulacionista dos irmãos apostólicos. Gumerlock é um cristão que não é pré-tribulacionista e se opõe até mesmo ao pré-milenismo. A publicação do livro tratando sobre a descoberta de Gumerlock foi feita no ano 2000 através da editora American Vision, que pertence a um famoso crítico norte-americano do arrebatamento pré-tribulacional, Gary DeMar, presidente da organização pela qual o livro fora publicado. Já havia dito o seguinte: todas as tentativas de encontrar um arrebatamento pré-tribulacional antes de 1830 não subsiste
escrutínio histórico. Curiosamente, Demar não apenas publicou o livro de Gumerlock, como ainda escreveu um fervoroso prefácio para a obra. Ice, citando as palavras do próprio Gumerlock, disse que o mesmo afirmou que os domicilianos mantinham a teoria de um arrebatamento pré-tribulacional similar ao que é defendido no dispensacionalismo moderno. Gumerlock também afirmou que o ensino do arrebatamento pré-tribulacional do irmão Dolcínio desafia os evangélicos a reavaliarem seus pensamentos sobre a história do arrebatamento pré-tribulacional, especialmente os posicionamentos que colocam suas origens ou suas descobertas nos últimos 200 anos. Nem mesmo um pré-tribulacionista poderia ter dito isso melhor do que ele. Mas que ironia do destino, não é mesmo? Dois opositores do pré-tribulacionismo unirem forças para publicar um livro acadêmico provando a existência da crença no arrebatamento pré-tribulacional no ano de 1260. Bom, o que acontece aqui? Se pegou um texto de Dolcino, aonde ele trata exatamente disso aqui, ó. Vamos lá, vamos ler de novo, ó. O anticristo viria e a este mundo, dentro dos ditos limites de 3 anos e meio. E depois que viesse, então, Dolcino e seus seguidores seriam transferidos ao paraíso. Ou seja, primeiro teria que se manifestar o anticristo para depois eles serem retirados daqui. Isso aí é um meso-tribulacionismo, tá? Desta forma, eles serão preservados sem danos da perseguição do anticristo. Agora, vamos ler o texto dele mesmo, né? Que eu consegui aqui o texto. Vamos lá. E o texto é esse daqui, tá? É da Biblioteca Sacra, número 158, julho e setembro de 2002. É uma citação de arrebatamento do século XIV. Francis Gumerlock, tá aqui o nome dele, né? E ele vai tirar esse recorte ele vai tirar do texto latino do século XIV chamado A Historia Fratris Dulcini Heresiac, ou seja, a história, né, desse irmão Dulcine, o herege. História do irmão Dolcino, o herege. Ele era considerado herege. Escrito por notário anônimo da Diocese de Vercelli, por volta de 1316. Vamos pegar alguns textos aqui, alguns trechos mais importantes aqui dele, olha só. Novamente, Dolcino cria, pregava e ensinava que dentro daqueles 3 anos, o próprio Dolcino e seus seguidores pregariam a vida do Cristo. Preste atenção, é ele e os seus seguidores. Se você for pegar a obra, essa obra aí, uma citação de arrebatamento do século XVI, você vai ver que ele vai falar muito mais de Dolcino que Nathan Rufino não aborda aqui. Porque o que Dolcino ensinava é que só o grupo dele, específico, seus seguidores, ele não vai falar aqui de arrebatamento invisível, não vai falar aqui de transformação de corpo, ele não vai falar aqui de iminência. Não tem iminência aqui, porque ele está falando que é na metade da última semana, que primeiro vem o anticristo e depois de 3 anos e meio, que é quando ele se manifesta para valer mesmo, que é quando existe ali um momento onde ele vai então tomar conta da terra. Então não tem iminência nenhuma, tá? É quando eles serão retirados daqui. Então, Dolcino e os seus seguidores seriam transferidos para o paraíso, no qual estão Enoque e Elias. E dessa maneira, seriam preservados ilesos da perseguição do anticristo. E que, então, o próprio Enoque e Elias desceriam à terra com a finalidade de pregar contra o anticristo. Em seguida, seriam mortos por ele ou por seus servos. E assim, o anticristo reinaria por muito tempo. Mas quando o anticristo estivesse morto, o próprio Dolcino, que então seria o Papa Santo, e seus seguidores preservados, desceriam à terra e pregariam a fé correta de Cristo a todos. Então, eu não sei como é que é isso. Só um grupo específico sectarista dessa seita
igual vários outros homens que ensinavam arrebatamento só para esse grupo, uma vida eterna só para esse grupo. Estou falando de grupos pequenos. Você imagina as grandes seitas que se acham as únicas detentoras da verdade. E era o caso de Dolcino. Ele achava que era o único detentor da verdade e que só ele iria ser arrebatado. E os seus seguidores. Mas ele também ensina que quando o anticristo ele for vencido, ele voltaria como sendo um novo líder escatológico. Isso é coisa de seita. Não é para ficar, uau, que incrível, nossa, nem os pós esperaram por isso. Isso é coisa de seita. Heresia. Aí veja só, mas quando o anticristo estivesse morto, o próprio Dolcino, que então seria o Papa Santo e seus seguidores preservados, desceriam à terra e pregariam a fé correta de Cristo a todos. E converteriam aqueles que não estivessem vivos à verdadeira fé de Jesus. Tá vendo? Então aqui não está tratando de uma doutrina pré-tribulacionista. Aqui está falando de uma seita que surgiu lá no século XIV, onde existia um líder que ensinava que ele não iria ser arrebatado subitamente, que ele não iria ser arrebatado de uma maneira sem ser vista pelos outros. Ele está falando, olha, nós vamos ficar aqui os primeiros 3 anos e meio, mas na metade da semana, quando a gente se manifestar, o nosso grupo, eu e os meus seguidores, iremos subir até o céu, mas depois vamos descer para continuar pregando depois de Jesus matar o anticristo. Caramba, hein? Isso aí é um homem de Deus que o Natan Rufino conseguiu achar para poder defender a fé pré-tribulacionista, tá? Então, gente, é isso daí, né? Deixar aqui esse vídeo, né? Onde a gente pode ver que ele está exaltando um homem. Nossa, ele foi o primeiro a pregar o pré-tribulacionismo. Olha as raízes aí. Não. O que nós estamos vendo aqui é um homem que fazia parte de uma seita que dizia que só o grupo deles iria sair da terra na metade da semana e não no seu início, tá? Então, nós temos que ser honestos aos textos e mostrar exatamente como está escrito, exatamente como está ali, para a gente não ser colocado, né, nos grupos dos desonestos intelectuais, como eu acredito que foi nesse caso aqui. E aos pouquinhos eu vou lançando mais vídeos, né? Conforme eu vou lendo, eu vou lançando mais vídeos. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.